Bom, vamos lá, então nós estamos falando das providências da autoridade policial após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o delegado de polícia deverá, no prazo de até 24 horas, expedir a nota de culpa. O que seria essa nota de culpa que está lá no artigo 306? O sujeito deverá receber um documento e deverá passar um recibo que recebeu esse documento, e a autoridade policial fará juntar ao auto de prisão em flagrante. Isto porque esta nota de culpa vai constar a autoridade que determinou a prisão, qual foi a causa da prisão, qual o crime e quem são as testemunhas da infração, ou se for o caso, se tiver testemunhas da infração. Isso nada mais é do que aplicar a garantia constitucional da ampla defesa, né? Porque a partir de então ele poderá dar início à sua defesa, tendo em vista a prisão que foi efetuada, tá certo? Então o delegado deverá expedir a nota de culpa no prazo de até 24 horas da ocorrência da prisão. Nesse mesmo prazo, ele deverá comunicar à autoridade judiciária competente sobre a prisão. Então ele vai enviar uma cópia do auto de prisão em flagrante para a autoridade judiciária competente, né? Se for aos finais de semana, terá uma autoridade judiciária competente lá no plantão para apreciar e verificar esses autos de prisão em flagrante. Deverá enviar uma cópia para o Ministério Público e uma cópia também para a Defensoria Pública, né? Caso o preso não tenha advogado constituído, ou seja, não tenha advogado particular, é enviado uma cópia para a Defensoria Pública para que ela possa também exercer aí o direito de defesa. Então, em situações regulares das coisas, né, tem audiência de custódia. Então, nesse mesmo prazo de até 24 horas, o delegado deve comunicar à autoridade judiciária competente, enviando uma cópia do auto de prisão em flagrante na íntegra. E aí, nessa audiência de custódia, o juiz irá verificar a legitimidade desta prisão. Então, ele vai verificar, perguntar ao preso como foi a prisão, se ele foi torturado, se ele foi machucado, qualquer intercorrência existente em relação à prisão. Não se discute o mérito, mas é lógico que ele vai analisar se é uma situação flagrancial. É nesse momento que ele vai analisar. Mas antes disso, ele deverá abrir a palavra ao Ministério Público e ao defensor do preso, ou a própria Defensoria Pública, se for ela que estiver exercendo essa função nesta audiência de custódia, certo? Então, nessa audiência de custódia, a defesa poderá juntar documentos que provam a ocupação lícita, né, do preso, a residência fixa, ou que ele tem filhos menores que dependem dele para a subsistência, né? E a acusação irá dizer, ora, entendo que é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou não. Ele vai dar o seu parecer. E aí o juiz irá proferir uma decisão. O juiz que faz a audiência de custódia. Essa audiência de custódia, esse juiz não gera prevenção, não gera nada. Depois o inquérito será distribuído, normalmente, ao juiz competente, né? Se for juiz competente da vara crime comum, juiz singular. Se for crime contra a vida, do júri, né? Exemplo, Ribeirão Preto,
nós temos 2 varas do júri e execuções criminais de Ribeirão Preto, certo? Bom, aí nesse momento o juiz poderá decidir da seguinte forma: ele poderá reconhecer que há uma nulidade no auto de prisão em flagrante. O delegado, por exemplo, não assinou o auto de prisão em flagrante. Então, o juiz pode reconhecer a nulidade do auto de prisão em flagrante, cuja consequência é o relaxamento da prisão em flagrante. Então, ele reconhece uma nulidade do auto de prisão em flagrante, ou ele entende que aquela prisão não se amolda naquelas hipóteses do artigo 302, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código de Processo Penal. Portanto, não é situação de flagrante, o sujeito não poderia ser preso. Então, ele reconhece essa nulidade e relaxa a prisão, colocando o sujeito em liberdade, certo? Ou ele poderá, se for o caso, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas essa é a última hipótese. Por quê? Se houver possibilidade da conversão da prisão em flagrante em medidas cautelares alternativas à prisão, descrita lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, o juiz então irá converter a prisão em flagrante em medidas cautelares alternativas à prisão. Pode ser uma ou mais de uma, 2 medidas cautelares, por exemplo, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar, comparecimento mensal em juízo, não deixar a comarca sem autorização do juiz, não ter contato com a vítima, com as testemunhas do processo. Tudo isso são medidas cautelares alternativas à prisão lá do artigo 319, que foram inseridas na reforma processual de 2010 sobre prisões, certo? Então, o legislador deixou a prisão preventiva somente para situações excepcionais, quando outras medidas cautelares não surtirem efeito. Aí então o juiz vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, certo? Tudo que eu estou falando são as hipóteses do artigo 310 do Código de Processo Penal, tá? O juiz também poderá deferir a liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança. Por exemplo, se o sujeito for pobre, torna inviável o arbitramento de fiança, que o sujeito não terá condições de pagar, a mesma coisa que negar. Então, ele impõe as condições do sujeito comparecer mensalmente em juízo, não deixar a comarca sem autorização do juízo, certo? Então, ele concede a liberdade provisória até mesmo sem o arbitramento da fiança. Agora, ele pode determinar o arbitramento da fiança, levando em conta as condições econômicas da pessoa que está presa e a gravidade do crime. Se o sujeito não pagar a fiança, ele vai ser conduzido ao cárcere, tá certo? Então, ele pode conceder a liberdade provisória com ou sem o arbitramento de fiança. Então, nós falamos da aplicação do artigo 310. Isso o juiz vai fazer na audiência de custódia, tá? Agora está suspensa as audiências de custódia, né? Mas em tempos normais, o juiz deve deliberar conforme o artigo 310 do Código de Processo Penal, inciso 1, 2, 3. Já o parágrafo 1º diz o seguinte, que no caso, se o juiz verificar que o sujeito tenha praticado a ação amparado por uma das causas excludentes da ilicitude, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade,
exercício regular de um direito ou estrito cumprimento de um dever legal, o juiz poderá, né, conceder a liberdade provisória. Então, que ele deverá, né, nesse caso, né, se for manifesta a convicção trazida nos autos de prisão em flagrante, que o sujeito tenha agido por uma dessas causas excludentes da ilicitude, o juiz então deverá conceder a liberdade provisória. Tá bom? Agora, no caso de organizações criminosas, milícia armada, o sujeito cometer o crime utilizando de armamento com marca raspada, né, numeração raspada, a lei veda aí a concessão de liberdade provisória ou medidas cautelares. Quem pode acompanhar a leitura para mim aí, por gentileza, e fazer a leitura do artigo 310, parágrafo 2º do Código de Processo Penal? Vamos acompanhar as aulas com o código, viu, pessoal? Chega na hora da prova, vocês não vão conseguir nem usar o código se não acompanhar as aulas com o código. E aí não consegue responder as questões. Por hora, só o parágrafo 2º. Então, essa aí é uma vedação que foi inserida agora na lei anticrime do Moro, conhecida assim, né? De 2019, que entrou em vigência em 23 de 1 de 2020. Eu entendo o seguinte: o legislador veda a concessão de liberdade provisória nessas situações: incidência, milícia armada, revólver com numeração raspada. Há uma negativa da liberdade provisória. Mas isso já aconteceu. Isso já aconteceu até na lei de drogas. Se você for lá na lei de drogas, você vê que lá fala que veda a liberdade provisória, mas foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo que essa vedação, que o juiz não pode conceder liberdade provisória, ou seja, uma prisão sem possibilidade de análise, não. Eu entendo que nesse caso, independentemente do comportamento do sujeito, se o juiz verificar, né, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, de forma concreta, ele não vai decretar a prisão preventiva. O legislador está fazendo aí uma presunção, né, de forma abstrata, da periculosidade dessas pessoas, que sempre terá os requisitos da prisão preventiva, se o sujeito for reincidente, se ele pertence à milícia armada, usa armas de numeração raspada. Isso aí não existe prisão automática que de forma abstrata impõe a necessidade da prisão. Eu entendo que o julgador tem toda a liberdade de apreciação. Se ele encontrar elementos concretos a alicerçar os fundamentos da prisão preventiva, nesses casos referenciados no parágrafo 2º do artigo 310, tudo bem, ele decreta a prisão preventiva. Tá? Mas ele não fica impedido também de conceder a liberdade provisória se ele verificar que estão ausentes de forma concreta os fundamentos da prisão preventiva. Tranquilamente. Tá? Porque já tivemos isso na própria lei de drogas, essa vedação à liberdade provisória, e foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas voltou aí nesse dispositivo. Tá? Quem pode ler o parágrafo poderia ler o parágrafo 3º do mesmo artigo 310, por gentileza. Por favor.
certo? Então, e depois o outro fala que se não for realizada a audiência de custódia no prazo até 24 horas da prisão, a consequência seria o relaxamento da prisão, ressalvada a possibilidade de decretação de prisão preventiva, audiência de custódia, tá? Então tudo isso foi inserido pela lei anticrime, lei 13.464/2019, é isso? 13.464/2019, salvo engano, tá? Mas é a lei anticrime que entrou em vigência 23/1/2020, tá certo? Que inseriu esses dispositivos no artigo 310. Então essas são as providências que o juiz deve adotar. Aí vocês devem remeter àquele estudo anteriormente que eu disse para vocês, que a prisão em flagrante iria desaparecer. Por isso que ela não tinha natureza de cautelar. A doutrina entendia que agora ela tinha natureza de pré-cautelar ou subcautelar. Justamente por isso, ela ocorre e ela vai desaparecer até 24 horas depois da prisão. Ah, mas por que ela vai desaparecer? Ou o juiz, no artigo 310, relaxa por considerar uma nulidade no auto de prisão em flagrante, ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, se não for possível aplicar uma das medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou ele concede a liberdade provisória com ou sem fiança, ou nos casos que o sujeito agir amparado por uma causa excludente da ilicitude, ele concede a liberdade provisória, deverá conceder a liberdade provisória. Então vocês viram como a prisão em flagrante desapareceu? Antes ela não desaparecia. O sujeito estava preso há 6 meses aguardando a sentença. Qual que era a natureza jurídica da prisão? Em flagrante. Há 1 ano depois foi condenado e recorreu. Estava preso. Qual que era o título da prisão? Em flagrante. Então hoje não tem mais isso. Hoje ela desaparece. Ela iniciou agora, até 24 horas comunica o juiz, ela desaparece. Ela desaparece, tá? E nesses casos também, se o juiz verificar qualquer causa de nulidade no auto de prisão flagrante dentro daquelas exigências que nós já colocamos, ele deverá declarar a nulidade e relaxar a prisão, tá certo? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta aí desse artigo 310 que nós conversamos, explicamos? Eu estou falando de um tom mais baixo, pessoal, porque desde quinta-feira da semana passada estou com problema na voz. Estou tentando aí fazer o máximo para continuar dando aula, porque eu estou tomando remédio, mas esses dias, de quinta-feira da semana passada para cá, andei perdendo a voz. Então por isso que eu estou falando bem mais baixo. Então quem tiver pergunta pode fazer direto, ao invés de fazer no chat, faz direto no microfone, por gentileza. Vamos lá. Não, nós não estamos falando de prisão preventiva. Nós estamos falando de providências após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Prisão preventiva vai ser objeto de matéria de estudo lá na frente. Tá bom? Por nada. Tá? Então nós nem encerramos o estudo de inquérito ainda. Daqui a pouco nós vamos encerrar. Nós estamos falando da última forma de dar início ao inquérito policial, que é através do auto de prisão em flagrante. Então, para falar de auto de prisão em flagrante, eu tive que fazer todo um estudo de prisão em flagrante. Por isso que nós estamos a comentar esse assunto agora. Tá bom? Pois não. Pois não. Estou ouvindo. Então, assim, nós temos sempre que colocar um princípio da razoabilidade. Tudo é proporcionalidade e razoabilidade. Por que está suspensa a audiência de custódia? Porque nós temos toda uma problemática que é a pandemia. Então, se realizar essas audiências de custódia, isso pode tirar vidas. Então,
com essa aglomeração, com essa condução de preso, o sujeito vai para a audiência de custódia, vai para o presídio, contamina o pessoal no presídio. Então, isso chama princípio dos valores contrastantes. Entre uma garantia individual, que é a audiência de custódia, e um interesse de toda uma coletividade, nós vamos sacrificar, nessa situação excepcional de coisas, um direito individual em prol de toda uma coletividade. Certo? Então, por isso que está suspensa a audiência de custódia. Mas eu entendi a sua pergunta. Isso não impede que o juiz competente vai julgar aquele caso seja comunicado lá do auto de prisão em flagrante, se for em dia de expediente normal. O juiz sempre será comunicado nesse prazo, independente se vai ter audiência de custódia ou não. Porque antes nós não tínhamos audiência de custódia. O sujeito era preso num sábado, mas o juiz do plantão era comunicado até no domingo sobre a prisão. Tá? Mas não tinha audiência de custódia, mas o juiz era comunicado. Ele poderia relaxar a prisão, né? Ou não. Tá? Mas agora nós criamos aí o artigo 310 e criamos também a audiência de custódia. Tá certo? Tá certo? Mas tão logo restabeleça essa situação excepcional que nós estamos vivendo, as audiências de custódia retomam seu curso normal. Para você ter uma ideia, tem estados, por exemplo, Minas Gerais, que eu atuo até razoável no estado de Minas Gerais. Teve cidades aí a grande maioria das cidades de Minas Gerais tem mais de 800 municípios, né? Que não tem, até comarca, mas não tem audiência de custódia, só nas grandes cidades. E aí o que você tem que fazer? O juiz teve um caso, um cliente foi preso com a arma de uso permitido, posse legal de arma de fogo, não era numeração raspada, e o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem audiência de custódia, sem nada. Falei, não, conversar com o juiz, não fazemos. Ah, tá. Entrei com uma reclamação constitucional com fundamento lá no artigo 102, inciso 1, letra L, salvo engano, da Constituição Federal, que fala da reclamação constitucional, por descumprir o quê? Uma determinação, não era nem lei, era determinação, resolução do CNJ e do próprio do Supremo Tribunal Federal. Então eu entrei com essa reclamação constitucional. O ministro Barroso determinou que ele realizasse a audiência de custódia no prazo de 24 horas, quando ele recebesse lá a intimação. E ele fez a audiência de custódia, é lógico que ele ia manter a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Só que aí eu entrei com habeas corpus no TJMG, negou a liminar, eu entrei com habeas corpus no STJ, eu consegui, na liminar, que o ministro entendesse que a prisão é ilegal. Por quê? Se o sujeito primário sem antecedentes, ao final, fosse considerado culpado, ele não ficaria nem um dia preso. Porque a pena seria a pena mínima 3 anos. O juiz ia substituir as penas privativas de liberdade por restritiva de direito. Então, por que mantê-lo preso agora, se ao final, se considerado culpado, não ficaria nem um dia preso? Uma incompatibilidade absurda de compreensão do juiz. E o STJ veio e concedeu a liminar. Tá certo? Então, reclamação constitucional nesses casos. Tá? Mas logo retomamos as audiências de custódia. Mas alguém tem alguma pergunta? Alguém que fez pergunta no chat, pode abrir o microfone, em relação a essa passagem, essa obrigação do delegado em comunicar a autoridade competente a providência após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, se ele determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, só recapitulando, se o crime for afiançável, ele arbitra a fiança. Acabou. Lavra o flagrante, arbitra a fiança, a pessoa pagou, vai embora, tudo bem. Vai iniciar um inquérito através do auto de prisão em flagrante. Tá? Agora, se a pessoa não pagou, ela vai para o cárcere. Tá? Então, quanto que ele pode arbitrar a fiança? Nos crimes cuja pena máxima não ultrapassar 4 anos, seja de detenção ou reclusão. Antes,
O delegado só podia arbitrar fiança nos crimes apenados com detenção. Hoje, não mais. Hoje até 4 anos. Por quê? É uma questão lógica. Se a pena máxima é até 4 anos e o sujeito foi preso em flagrante, se ao final ele for considerado culpado, se for crime sem violência ou grave ameaça, ele não ficaria nem um dia preso, porque cabe pena alternativa, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Então, por que mantê-lo preso agora? Então, não fazia jus, né? Então, o delegado, hoje a pena, por exemplo, um furto, pena é de 1 a 4, furto simples. O sujeito vai lá na delegacia, a polícia leva ele lá, o delegado arbitra a fiança, ele sai, lava o flagrante, arbitra a fiança, pronto. Tá? Mas o que os delegados têm feito? Muitos delegados aí que não tiveram a compreensão dessa mudança da lei. Não é possível, o sujeito cometeu um furto e vai sair para a porta da frente da delegacia. Tá bom. Vamos lá, o que o sujeito faz? Ele trabalha de servente, de pedreiro. Quanto que ele ganha por mês? Ele ganha um salário mínimo. Então vou arbitrar uma fiança aqui em 5 mil reais. Seria a mesma coisa que negar arbitramento de fiança. Porque, tudo bem, ele vai levar em conta as condições financeiras e a gravidade do crime. Então, se foi um crime de furto, não é um crime que foi praticado com violência ou grave ameaça. Então, se ele fixa a fiança em 5 mil reais, seria a mesma coisa que negar, o sujeito não teria condição. Agora, se ele fixa aí no valor de 800 reais, até R$1.000, pode ser que o sujeito teria condição de arrumar esse dinheiro. Seria por aí mais ou menos lógico o valor. Tá? Agora, então essa é uma das hipóteses. A outra hipótese, a providência que ele deve tomar, expedir a nota de culpa, comunicar ao setor de identificação da polícia, né? Sobre dando os dados da pessoa que foi presa em flagrante, a classificação do crime, tudo isso é feito também. E uma cópia ele vai enviar para o delegado que tem atribuição para investigar, porque não é que foi preso em flagrante que não vai ter investigação. É lógico que sim. É uma das formas de dar início ao inquérito. Eu dei o exemplo aqui de Ribeirão Preto. O crime ocorreu lá na Zona Norte. O delegado que tem atribuição para investigar um crime que se consuma na Zona Norte de Ribeirão é o delegado do 5º Distrito Policial. Então ele foi preso lá na Central de Flagrante. Comunicou o juiz. Uma das cópias do flagrante vai para onde? Para o 5º Distrito Policial. Para aquele delegado de lá investigar aquele caso. Tá certo? E aí ele remete também o auto de prisão em flagrante à autoridade judiciária, uma cópia para o Ministério Público, uma cópia para a Defensoria Pública, caso o preso não tenha advogado constituído. Se ele tem advogado constituído, se você está acompanhando ele, você tem direito de sair de lá já com a cópia do flagrante. Tá? Porque é um direito seu. Porque senão, se não tivesse, ele ia mandar uma cópia para a Defensoria Pública. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Só fiz essa reflexão aí. Então, nós encerramos aí a prisão em flagrante, lavratura do auto de prisão em flagrante, providências após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Certo? Tudo bem? Então, só retomando o nosso estudo, nós estávamos falando das formas de dar início ao inquérito policial, a depender de cada ação penal. Então, nós falamos de ação penal pública incondicionada, que o inquérito pode ser instaurado de ofício através da portaria, mediante requisição do juiz ou requisição do Ministério Público, mediante requerimento da vítima ou seu representante legal. Ação penal pública condicionada à representação. O inquérito se inicia mediante representação. Artigo 5º, parágrafo 4º. Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça. O inquérito policial inicia através da requisição do Ministro da Justiça.
a hipótese de crime contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, crime contra a honra. Artigo 145, que remete à hipótese do artigo 141, inciso 1 do Código Penal. E inquérito policial nos crimes de ação penal privada. Inicia-se através de requerimento da vítima ou seu representante legal. Artigo 5º, parágrafo 5º. E através do auto de prisão em flagrante. Quando nós falamos da representação e do requerimento, no caso de ação penal privada e ação penal pública condicionada à representação, primeiro, porque normalmente esses crimes caracterizam de menor potencial ofensivo, aí não há lavratura do auto de prisão em flagrante. Mas se houver, por exemplo, a lavratura de um auto de prisão em flagrante, num crime de furto, por exemplo, irmão contra irmão, é necessária a assinatura da ratificação, até no prazo de 24 horas da prisão, do ofendido ou seu representante legal. Eles devem assinar o auto de prisão em flagrante. Estão concordando com a prisão. Da mesma forma, no crime contra a honra, no crime de ação penal privada. Pode a prisão em flagrante? Se você somar tudo, sair da esfera do juizado especial criminal, é possível a prisão em flagrante. Nesse caso, o ofendido deverá assinar o auto de prisão em flagrante, autorizando a prisão, no prazo até 24 horas da prisão. E aí depois o delegado arbitra a fiança, mas é uma exigência que se faz. Tá? Então nós falamos também do início do inquérito policial através do auto de prisão em flagrante. Agora nós vamos continuar o estudo do inquérito policial, vamos encerrar o inquérito policial e entrar no estudo de ação penal. Tá? Então, depois de iniciado o inquérito policial, seja de qualquer forma que nós já estudamos, se o delegado se convencer da existência de indícios de autoria do crime e a materialidade estiver demonstrada, ele vai fazer o formal indiciamento. Então ele vai fazer o interrogatório, porque antes talvez o sujeito tenha ouvido em declarações, né? Se não houver prisão em flagrante, se houver prisão em flagrante, ele é interrogado lá na prisão em flagrante. Se não, ele é ouvido em declarações. Quando o delegado se convence do indiciamento dele, que realmente o delegado, na visão do delegado, ele está certo da autoria delitiva, ele procede o formal indiciamento. É um preenchimento de várias planilhas lá no formulários pré-estabelecidos que vão dizer, olha, o sujeito está formalmente indiciado. Então, o delegado se convenceu que ele foi, até então, o autor ou partícipe daquele crime. Mas isso, essa classificação, essa afirmação do delegado não influencia o Ministério Público, porque o delegado tem a informatio delitis, ele colhe informação sobre a autoria e materialidade. Já o promotor não, o promotor tem a dominio delitis, ele tem a opinio delitis, ele é o formador de opinião. Então, se o delegado indicia por furto, o promotor pode entender que aquele comportamento não caracteriza furto, e sim roubo. Ele oferece denúncia por roubo. Pode, tranquilamente, porque o delegado não faz esse juízo de valor. Ele vai dizer, olha, eu estou convencido que ele é o autor do crime aqui na minha investigação, cujo eu sou presidente. É ele que preside o inquérito policial. Então ele procede o formal indiciamento, fazendo o interrogatório. Faz a identificação, né? Mas se o sujeito já tem identificação civil, será que ele será identificado criminalmente também? Quem lê a súmula 568 do STF, por gentileza? Quem pode ler a súmula 568 do STF? Boa noite. Tá bom.
Então, o Supremo Tribunal Federal sumulou essa matéria, dizendo que a identificação criminal, ainda que o sujeito tenha identificação civil, não constitui, né, constrangimento ilegal. Mas nós temos que ver o seguinte: essa é uma garantia constitucional que está no artigo 5º. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, nos termos da lei. Então nós temos uma lei de 2009 que fala que mesmo o sujeito tendo identificação civil, ou seja, ele tem um RG, carteira de motorista, ele vai ser identificado criminalmente. O que é identificado criminalmente? É a identificação datiloscópica, é a identificação por impressão digital. A Polícia Federal você faz isso tudo eletronicamente. A Polícia Civil ainda é a tinta, e você põe os dedos lá nas planilhas. Tá? Isso é identificação. Tá? Então tem muitos crimes, normalmente os crimes graves, crimes hediondos, a lei regulamenta, a lei 12.037 de 2009, ela regulamenta essa questão da identificação criminal, mesmo para o identificado civilmente. Certo? E o Supremo já falou que não caracteriza constrangimento ilegal. Certo? Tudo bem? Quem pode ler aí o artigo 15º só para não tirar uma dúvida aqui, o artigo 15º do Código de Processo Penal. 15º. Vamos acompanhar a aula com o código aí, pessoal, por gentileza. Então, durante o inquérito policial, em qualquer fase, se o indiciado for menor, se ele é nomeado curador. O que é indiciado menor? O que vocês entendem por indiciado menor? Menos de 18 ele é inimputável. Ele não responde, se não pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois não. Então, mas e hoje? Hoje não exige mais? Como que é? Entendi. Então, o que acontece aqui? Justamente isso. Esse artigo teria sido revogado tacitamente pelo novo Código Civil, porque era questão do realmente se o sujeito não era maior de 18 e menor de 21, porque o Código Civil dizia o seguinte: a responsabilidade civil era aos 21 anos e a responsabilidade penal era aos 18. Então, se a pessoa era maior de 18 e menor de 21 anos, quando lá no inquérito, qualquer ato, se ele for participado lá, for indiciado entre os 18 e 21, era necessário nomear um curador especial. Então, hoje não se tem, depois do novo Código Civil, né, que ele é de 2002, não tem mais essa exigência. Por quê? Com 18 anos, o sujeito tem plena capacidade civil. Então, ele tem condições mentais de saber quais os atos da vida civil que ele aflige. Tá? Então, esse artigo 15º teria sido revogado tacitamente pelo novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, então, nós já falamos dessa questão. Vamos falar agora do artigo 10º. Então, o que o delegado faz para ele encerrar as atividades dele? A lei diz o seguinte: o delegado fará um minucioso relatório. Por isso que eu falei para vocês que o delegado tem a informatio delitis. Ele colhe informações. Ele não faz juízo de valor. Olha, o sujeito agiu
eu tenho certeza que ele agiu no dolo eventual ou dolo direto, nada disso ele faz. Ele só colhe informações. Então, a lei diz no artigo 10º que ele fará um minucioso relatório de tudo que ele apurou. Então ele diz, olha, é o relatório. Aos dia tal, hora tal, fulano de tal foi preso em flagrante, conforme folhas 10 a 35 dos autos. Tá? As folhas tal, foi ouvido em declarações as seguintes testemunhas. Aí o que ele faz? Aquele depoimento, a testemunha, que são 2, 3 laudas, ele resume aquilo lá em 5, 6 linhas. Certo? As declarações iniciais do investigado, ele resume lá em 5, 6 linhas. Interrogatório, ele resume 5, 6 linhas lá. Conforme ele disse, as folhas tais, coloca lá. A perícia da balística constatou e tal, conforme é constado as folhas tais dos autos. Né? Durante o interrogatório, o sujeito permaneceu em silêncio conforme folhas tais. O sujeito foi formalmente indiciado como incurso nos crimes do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, conforme folhas tais. Esse é o relatório. Até o próprio nome já diz, ele vai relatar. Relatório é relatar. É isso que o delegado vai fazer. E aí ele vai enviar esse relatório para o juiz competente. Certo? Então, o relatório é onde o delegado conclui a atividade dele no inquérito. Ele conclui a atividade no inquérito. Ele encerra a sua participação no inquérito nesse primeiro momento. Pode ser que nós vamos ver mais coisas que podem acontecer. Tá? Então, é através desse minucioso relatório. Tá? Qual que é o prazo que ele tem para terminar essa investigação? O prazo que a lei... Alguém fazer pergunta? 10 dias. Então, 10 dias é o preso, né? E 30 dias é o solto. Esses são os prazos, regra geral. Nós vamos ver várias exceções. Regra geral: 10 dias se réu solto, 30 dias se réu preso. Tá? E em se tratando de réu solto, esse pedido, devidamente fundamentado, pode ser prorrogado. Réu preso não pode ser prorrogado. Se extrapolar, a consequência é relaxamento de prisão. Mas se ele estiver solto, o delegado pode pedir a prorrogação. E qual seria essa prorrogação? Qual é o prazo dessa prorrogação? Muita gente erra essa questão em concurso. Então, mas qual que é o prazo da prorrogação? Então, esse é o erro. Esse é o equívoco. Não tem prazo, a critério do juiz. Entendeu? Então o juiz pode prorrogar, por exemplo, por mais 60 dias, por mais 90 dias. Então a lei diz, prorrogáveis, qual que é o prazo dele estando para o delegado concluir o inquérito estando solto? 30 dias. Prorrogáveis a critério do juiz. Certo? Então não tem outro prazo. É a critério do juiz. O juiz que vai dizer. Tá? É lógico que o promotor, ele vai ouvir o promotor antes de conceder essa prorrogação. Por quê? Se quando o delegado pede a prorrogação, o juiz abre vista para o MP, pode ser que o promotor já está satisfeito. Ele fala, não precisa mais investigação não, já vou oferecer denúncia agora. Não precisa. Por quê? Se o promotor entender que precisa até mesmo de mais investigação, ele mesmo direciona
quais as diligências que ele precisa para tentar chegar à autoria e materialidade. Por exemplo, é o que diz o artigo 16º, quem pode ler, do Código de Processo Penal, o que ele fala. E pode fazer a leitura aí do artigo 16º. Estou ouvindo, pode falar. Certo? Olha que interessante. Então, somente quando for imprescindível. É lógico que o juiz não pode indeferir esse requerimento do Ministério Público de novas diligências. Mas o juiz entende que não são imprescindíveis essas novas diligências. Mas o titular da ação penal está falando que é. Se o juiz fizer isso, cabe correição parcial. Que o juiz estaria cometendo um erro em procedendo. O juiz estaria errando. Porque o titular da ação penal está dizendo que precisa de mais investigação. Como que o juiz vai indeferir dizendo que é protelatório? De forma nenhuma. Se o juiz fizer isso, cabe correição parcial por parte do Ministério Público. É possível que o Ministério Público também refaça, peça diligência diretamente à autoridade policial. Quem pode ler, salvo engano, o artigo 13, inciso 2º do Código de Processo Penal. Estou olhando à esquerda porque eu fico olhando na câmera do celular, pessoal. Então, como eu estou... Certo? O artigo 47, salvo engano. Se eu puder ler, por favor. Então, a exemplo aí, o promotor pode requerer diligência diretamente à autoridade policial, de acordo com o artigo 13º, inciso 2, que nós fizemos a leitura, e o artigo 47, tá certo? Mas o artigo 16 dá a referência que quando o juiz abre vista para o MP, quando o delegado pede a prorrogação de prazo, o promotor poderá requerer novas diligências se forem imprescindíveis para oferecer a denúncia, mas dizendo que o juiz jamais poderá indeferir essas novas diligências do MP. Que quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. O juiz não pode dizer o que o promotor deve entender para formar a sua convicção. Isso não é função do juiz. Tá? Ele não pode indeferir. Se ele indeferir, correição parcial, conforme eu já adiantei. Então vamos lá. Eu falei que a regra geral, 10 dias é o solto, 30 dias é o preso, 30 dias é o preso. 10 dias é o preso, 30 dias é o solto. O delegado terminar o inquérito, 30 dias prorrogados a critério do juiz. No caso da lei de entorpecente, salvo engano está lá no artigo 52, salvo engano, da lei de entorpecente, o prazo de 30 dias é o preso, né? E de 90 dias é o solto, podendo esse prazo, por pedido devidamente justificado, ser duplicado. Então, na lei de drogas, o prazo para encerramento do inquérito policial é 30 dias é o solto, né? 90 dias 30 dias é o preso, 90 dias é o solto, podendo esse prazo ser duplicado, nos termos do parágrafo único aí. Tá? Outro exemplo é a lei 1521/51, que é os crimes contra a economia popular. Ela define que o prazo é de 10 dias, tanto faz o sujeito solto quanto o preso. Prazo de 10 dias para o delegado encerrar o inquérito policial.
10 dias, ele preso ou solto. A lei especial trata de prazos diferenciados. Por exemplo, a lei 5.010 de 66, que é essa lei 5.010 de 66, é a lei que rege os procedimentos de crimes lá na Justiça Federal. É a Organização da Justiça Federal, Lei de Organização da Justiça Federal, 5.010/66. Lá o prazo é de 15 dias, réu preso, prorrogáveis por mais 15 dias. E réu solto, o prazo é de 30 dias para a autoridade concluir o inquérito policial. Tá? Então, eu dei alguns exemplos aí de leis especiais que trazem prazos diferenciados para o delegado encerrar o inquérito policial. Mas a regra geral é essa que nós temos aí no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal é a regra geral. 10 dias e 30 dias. 30 dias prorrogados a critério do juiz. Tá? As leis especiais podem trazer prazos diferenciados. Certo? Pois não. Sim. Sim, sim, é possível. Nós não estudamos denúncia ainda, mas é possível que tenha uma busca e apreensão, tenha instaurado no inquérito, durante o inquérito tem busca e apreensão. Essa busca e apreensão trouxe alguns elementos, mas não chegou-se a autoria e materialidade ainda, ou tem a materialidade, mas a autoria não está certa e não está determinada. Então, o delegado fica pedindo prorrogação de prazo, por exemplo, vai uma precatória para ouvir sujeito lá no Amazonas. Depois o promotor requer, manda para Belo Horizonte para ouvir uma testemunha X lá. Então, esse prazo pode ser sendo prorrogado. É lógico, por isso que a gente falou, olha, o crime está perto de ocorrer a prescrição. Então tem inquérito que fica aí vários anos aí, a investigação, o Ministério Público juntamente com a polícia tentando se chegar até a autoria delitiva. Tá? E às vezes espera exame, levantamento, banco de dados, e isso pode ser demorado. Então nos crimes mais graves, é lógico que a prescrição é mais longa. Então dá para o Estado fazer isso, né? Agora, nos crimes cuja pena é menor um pouco, às vezes corre o risco de ocorrer a prescrição. Não do cálculo em abstrato. Mas aí quando o sujeito é processado e condenado, que o juiz aplica a pena, por exemplo, a pena mínima, e se você fizer o cálculo ali, pode ser que aquele já ocorreu a prescrição. Porque antes de 2010, a prescrição conta da data da consumação do crime. De 2010 para cá, ela só conta do recebimento da denúncia até a sentença condenatória recorrível, até o acórdão recorrível, esses são os marcos interruptivos. Mas todo aquele período, entendeu? Olha que essa mudança de 2010, como foi relevante. Março de 2010, todo aquele período antes do recebimento da denúncia, não conta para efeito de prescrição retroativa depois. Para prescrição do crime conta, é normal, mas para prescrição retroativa não. Por exemplo, o sujeito foi condenado a tantos anos. Eu vou retroagir da data da consumação do crime até o recebimento da denúncia. Não, de 2010 para cá eu não posso fazer esse cálculo. Mas se o crime foi antes de 2010, eu posso fazer esse cálculo. Então, às vezes, o sujeito chega a ser condenado. Quando eu faço o cálculo, ali, da sentença, da consumação do crime até a sentença, já deu a prescrição lá da regrinha do artigo 109. Agora, se for depois de 2010, não, aí eu tenho que contar do recebimento da denúncia até a sentença. Se deu o lapso temporal prescricional, reconhece a prescrição retroativa. Certo? Tudo bem? Bom, e última pergunta para a gente encerrar.
Eu ainda tô com dificuldade ainda para falar, tá difícil, mas vamos lá. O delegado de polícia poderá, diante da sua... não, não conseguiu chegar a lugar nenhum com aquela investigação, ele poderá dizer, olha, eu vou arquivar esse inquérito aqui, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum com esse inquérito. Não consegui indícios de